Então, uma boa tarde a todos. Em breve iniciaremos a palestra da doutora Valesca Alvarenga e passaria a palavra aqui ao presidente da escola, vereador Márcio Binzeli, que vai fazer a abertura. Então, muito boa tarde a todos que nos assistem remotamente e também aqui a nossa presença na Escola Legislativa, os nossos servidores aqui da casa. A gente, por ocasião do dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, no mês de março, conversando com o Rodrigo, que é o nosso diretor, nós entendemos oportuno realizar essa atividade que diz respeito ao combate ao feminicídio no estado do Rio Grande do Sul, muito também em função dos índices muito altos dessa violência constatada, delegado, e consumada, infelizmente, já nos primeiros meses do ano. E a nossa ministrante, a delegada Valesca Aline Viana de Alvarenga, que vem direto de Minas Gerais, e está coordenando a diretoria, ela é a diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, também professora de Direito. Uma satisfação, uma alegria receber a senhora aqui, e estamos aqui para escutar e esperamos que também, fruto desta palestra, nós possamos implementar políticas públicas aqui também a nível municipal, através da Câmara Municipal, que possam auxiliar no combate ao feminicídio. Quero dizer também, sou o vereador Márcio Binzeli, estou com muita honra aqui na Câmara desde 2005, então já fui presidente da escola por outras 2 ocasiões, é o meu 3º mandato aqui, e a gente vem procurando iniciativas como essa que possam auxiliar e dialogar com a sociedade e com o futuro, nos auxiliando a enfrentar problemas tão graves como esse, que é a situação do feminicídio no Rio Grande do Sul. Então, com a palavra, a nossa ministrante, palestrante, delegada Valesca. Obrigado. Então, vamos deixar a senhora aqui à vontade e vamos acompanhar a sua palestra. Obrigado. Que olho para cá. Fique à vontade, o pessoal vai estar acompanhando, mas pode seguir para o público aqui presente. Então, muito boa tarde, agradeço ao vereador o convite e a todos vocês que estão aqui. E hoje eu quero trazer uma reflexão acerca do feminicídio e da violência doméstica familiar contra as mulheres. Eu já me apresentaram, eu sou Valesca Alvarenga, delegada de polícia aqui há quase 4 anos, e hoje eu ocupo a direção da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, e sempre foi meu sonho ser delegada. Vou falar para as gurias que estão aqui, sempre foi muito bem ser delegada, mas não era qualquer delegada, eu queria ser delegada da mulher. Nasci, adivinha quando? Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E eu me lembro, quando eu estava me preparando para o concurso, meu concurso foi de 2018, foi publicado o edital da Polícia Federal, do vereador, e eu não quis prestar o concurso, porque eu queria ser delegada da mulher. Então, aqui estou eu. Então, quando me pergunto como é o desafio que a senhora está enfrentando, né, essa epidemia, os números só crescem, eu digo, não é fácil, a gente fica bem cansado, emocionalmente falando também. É pesado, mas eu me sinto realizada por fazer aquilo que eu amo. E eu tenho certeza que eu volto para casa todos os dias tendo salvado uma mulher. Porque cada agressor que a gente prende é um feminicídio a menos. Então, se não fosse o nosso trabalho, esses números estariam ainda maiores. Tudo bem? Então, são breves os slides, eu prometo, não ficarei cansando os senhores. O meu Instagram é delegada.valesca, me sigam lá, eu compartilho aquilo que a gente tem desenvolvido, novidades legislativas, jurisprudenciais, porque também sou professora há mais de 15 anos. E eu gosto sempre de fazer essa reflexão para todos nós, independente de sermos policiais, de sermos servidores públicos, independente da nossa profissão. Qual é o impacto que as nossas ações podem ter na vida das outras pessoas? Vocês já pararam para pensar nisso? Vamos ver. Eu não sei se a gente vai conseguir passar. Será que a gente consegue passar vídeo? Ah, mas eu não sei se vai ter o som, né? Espera aí. Combinei com ele. Mas eu gosto de vídeo para dar uma reflexão.
Tá dando pra eu ouvir? Não, só um barulhinho de água mesmo. Tá. Dá pra ouvir? Tá ótimo. Talvez aumente um pouquinho mais.สิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้ความคิดได้เข้าใจได้ความรักในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือเชื่อในความดี Então, esse vídeo nos faz refletir, porque nossas ações, elas impactam todos os dias a vida de alguém, quer seja de forma positiva, quer seja de forma negativa. Estou parecendo meio coach, meio mentora, embora eu também seja, mas ainda mais nós, servidores públicos, que servimos. Uma palavra, uma orientação, um acolhimento, ali na delegacia da mulher, então, nem se fala, né, pessoal? É muito, muito importante este acolhimento. Porque pesquisas indicam, uma pesquisa da Data Senado, ela mostrou que uma vítima de violência, vereadora, ela leva 10 anos em média para conseguir romper o ciclo e registrar a ocorrência. Já imaginaram? Uma vítima de feminicídio aqui em Porto Alegre ano passado, em agosto do ano passado, Dia dos Pais. Ela foi morta. O feminicida matou essa mulher, matou o pai dela, era Dia dos Pais, ela estava comemorando o Dia dos Pais e matou um vizinho que tentou socorrer. E ninguém tinha oferecido ajuda para aquela mulher, porque ela era vítima há mais de 20 anos e não tinha nenhum registro, não tinha nenhum chamado no 190, não tinha nada no 180. Ela nunca registrou, não estamos culpabilizando ela por N razões, ela levou, aliás, ela não conseguiu romper, né? Ela foi morta, então ela ultrapassou bem mais seus 10 anos e ninguém teve a coragem de fazer isso daqui por ela. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho? Não.
Porque quando a gente foi lá recolher o corpo dela, porque aí nessa hora, né, a gente foi chamado, nós conversamos com os vizinhos, conversamos com os familiares, todo mundo sabia. Inclusive, um mês antes, ele havia dado uma surra nela, ela ficou toda lesionada. Mas ninguém fez nada. E por que não fizeram nada? Por maldade, por dolo? Não. Muitas vezes pela questão cultural. Em briga de marido e mulher, a gente não faz o quê? Não mete a colher. E aí, tivemos que enterrar a Sheila. E, diga-se de passagem, o feminicida também não tinha antecedente nenhum, funcionário CLT anotado há mais de 20 anos num grande clube de futebol aqui de Porto Alegre. Foi demitido, obviamente. Então, por que nós precisamos falar da violência de gênero em pleno 2026? Eu vou trazer os dados para vocês, o que há de mais novo, que foi publicado semana passada. Eu disse, já adiantei para a repórter aqui da casa, foram 568 feminicídios ano passado. Isso sem falarmos das subnotificações ou dos registros equivocados. Por exemplo, a gente tem na literatura, e até mesmo essa pesquisa mostrou, que o estado do Ceará costuma não tipificar corretamente. Então, pode ser que esse número seja até maior. Então, a violência de gênero, e aí vocês me perguntam, o que é, delegada, violência de gênero? Violência de gênero é toda a violência ou agressão causada a uma mulher em relação à sua sexualidade ou ao seu gênero. É dizer a ela, você foi estuprada porque sua roupa estava curta. Você foi morta ou seus filhos foram mortos porque você estava traindo o seu marido. Ou em relação ao homem, você é gay, você é bichinha. Esse é um tipo de violência de gênero. Então, são estereótipos de gêneros que são traçados no seio da sociedade, que colocam homens e mulheres em espaços diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tinha 6 anos, no Natal, o meu primo estávamos todos lá em casa, meu primo muito querido, Marcel, e nós, a mesma idade, praticamente. Mesma idade. E o meu primo, eu ganhei de Natal um fogãozinho com uma vassourinha para varrer, e o meu primo ganhou aquele Playmobil, aquele brinquedo do astronauta. Gente, o que é? Nada contra os presentes, as brincadeiras, mas o que é que meus pais estavam me dizendo? Que eu ia ter que cuidar da casa, que o meu estereótipo era, né, conseguir casar, o marido, e o meu primo poderia ser o que ele quisesse ser, até mesmo um astronauta, não é? E aí eu disse para minha mãe, não quero mais ganhar esses presentes, eu não quero. E tanto é que até hoje eu não gosto de fogão. Até hoje eu não gosto. Então, são exemplos que muitas vezes a gente coloca meninos para eles serem o que eles quiserem ser, e as meninas a gente tenta rodar. E eu vou contar também da minha vida para vocês. Lembra que eu disse que eu fiz o concurso em 2018, que eu não prestei o da Polícia Federal, porque eu queria ser policial civil, porque eu queria trabalhar no DEAN? Vocês acham que eu recebi apoio para prestar o concurso para delegada ou não? Gente, eu não recebi apoio. Muito pelo contrário. Eu recebi só desestímulo. Tudo bem, a minha avó, né, outra geração, ela chorava copiosamente, os meus pais choravam, as pessoas não me apoiavam, uns porque achavam que não era para mulher, outros porque eu não era capaz, que aí também é uma outra questão. Então, ainda hoje, a mulher, ela não é bem vista num cargo de delegada. Não pensem vocês que eu não sofro preconceito. Nós somos 52% do eleitorado, mas ocupamos somente 19% das cadeiras. Nós ganhamos 21% a menos que os homens ainda. E eu gosto que essa plateia seja eminentemente masculina, porque se o homem faz parte do problema, ele necessariamente deve fazer parte da solução. Porque a porcentagem de morte de mulheres é cometida 97% por homens.
por homens. Mas aí um grande parêntese, né? Delegada, a senhora é contra os homens? Não, eu amo os homens. Eu sou casada, vereador, há 20 anos. Tenho 2 filhos homens. Tenho pai, meu pai almoçou lá em casa. Veio toda a minha família para cá, viu, gente? Eu sou de Minas, mas veio todo mundo. Eu tenho um irmão que também veio morar aqui. Eu os amo com toda a minha força. Os meus colegas de trabalho, os agentes, os delegados. O que a gente não gosta é dos homens maus. Estes homens eu prendo. E prendo mesmo. Se eu tô num dia ruim, minha equipe chega, delegada, acabamos de meter uma cana. Gente, meu dia se alegra. Eu fico feliz, porque a gente precisa responsabilizar. Mas, vejam só, a questão muito além de falar de questões técnicas e jurídicas com vocês, eu acho que a gente precisa entender o fundamento dessa violência e por que, embora a gente tenha hoje uma das leis mais avançadas no mundo, ainda assim, nós estamos batendo recordes ano a ano de feminicídio. Então, em relação a 24, que nós tivemos 1.478 feminicídios, ano passado, em 2025, nós tivemos 1.568. Então, houve um crescimento de 4,7%. No Rio Grande do Sul, a parte que nos toca, em 2024, nós tivemos 73, e agora, em 2025, nós tivemos 80. Então, nós tivemos um aumento de 9%, né? Um aumento até mesmo da taxa em relação ao Brasil, a nossa foi maior. Mas, delegada, são os gaúchos que são machistas? Não. É o brasileiro como um todo. Porque São Paulo foram 270 feminicídios. 270. Paraná, 87. Minas, 114. Rio de Janeiro, 107. Então, gente, nos dói muito trazer esses números para vocês. E aí vocês podem me perguntar, e as pessoas colocam isso para mim lá no meu Instagram, mas delegada, então quer dizer que a morte dos homens não importa para a senhora? Então é só a morte das mulheres? Pensem comigo. Eu já responderam, a morte dos homens importa e muito, né? Há um sofrimento lógico por esse homem morrer. Mas pensem comigo. Onde é que as mulheres vítimas do feminicídio morrem? Vocês sabem? Onde elas morrem? O local. Casa. 80% nos seus lares. E os homens morrem onde? Morrem onde? Na rua. Na rua. E pelas mãos de quem que as mulheres morrem? Qualquer homem? Do seu companheiro. 87% companheiro ou ex-companheiro, que é o feminicídio íntimo que a gente chama. E os homens? Quem mata os homens? Outros homens. Briga de tráfico, de trânsito. Outro dia, não sei se vocês viram, foi amplamente divulgado em Barueri. Eles eram médicos, 3 médicos, foram num bar bem chique da cidade. Barueri é uma cidade que tem um índice de desenvolvimento muito bom. Foram para esse bar, conversa vai, conversa vem. Parece que eles tiveram um desentendimento. Eles tinham uma empresa de equipamento hospitalar, algo nesse sentido. Um sacou a arma, aí foram para a rua, né? Morreram, eles foram mortos na rua. Mas foram para a rua e um desferiu o tiro e matou os 2. Vocês viram isso? Matou os 2. Então, por outro homem. E é dramático, gente. Eu estava comentando aqui com o vereador que eu tive uma palestra ali, gravei curso para a Cadepol a manhã inteira, que a gente está capacitando os policiais. Tive uma palestra aqui agora na CGU. Após terminar essa fala com vocês, eu vou para o OAB. Então, de noite eu vou chegar em casa e todo mundo que está aqui, não é? A gente quer chegar em casa e fazer o quê? Tomar um banho, descansar, não é? É o lar, doce lar. Mas para essas mulheres, gente, ele não é tão doce assim. É o matadouro. E este feminicida, pensem comigo, é alguém que elas um dia entregaram o quê? O corpo, a alma, o coração, os cuidados, preparou comida, roupa, os filhos. E vejam, se vocês saírem na rua agora, principalmente nós mulheres somos mais vulneráveis, nós vamos estar atentas. Então, nos espaços públicos, nós estamos sempre vigilantes, e vocês também. Mas dentro de casa, a gente baixa a guarda.
gente não está esperando ser morto dentro de casa. Então, o espaço privado, ele é mais perigoso para essa mulher do que o espaço público. Então, é por isso, gente, que nós falamos no feminicídio constantemente. E o que é o feminicídio? Está tipificado lá no artigo 121A do Código Penal. Matar a mulher por razões da condição do sexo feminino. E o que é isso? Razão da condição do sexo feminino. Vocês sabem? Quem vai definir essa previsão legal? É o STF? É o STJ? É algum doutrinador? Não. Quem definiu o que é feminicídio é o próprio legislador, que ele trouxe. Feminicídio é quando o crime envolve violência doméstica familiar contra a mulher e menosprezo e discriminação à condição da mulher. Lembrando que o feminicídio completou no Brasil, segunda-feira, dia 9 de março, 11 anos. Então, em 2015, que o legislador efetivamente tipificou. E em 2024, com a Lei 14.994, esse feminicídio deixou de ser um homicídio qualificado e passou a ser um tipo penal autônomo, lá no 121A do Código Penal. Depois vocês leiam, se vocês não leram ainda. E ele passou a ter, vejam bem, na época, né, lá em 2024, dia 10 de outubro de 2024, ele passou a ter a maior pena do ordenamento jurídico brasileiro, 20 a 40 anos. E o homicídio qualificado, 12 a 30 anos. E hoje nós temos também o estupro de vulnerável com morte nessa pena de 20 a 40 anos. E aí eu te pergunto, e eu mesmo vou te responder, por que essa pena é maior do que a pena do homicídio qualificado? Por conta dessas situações dramáticas e sociais que eu disse a vocês. Essa mulher, ela morre em casa, ela morre pelas mãos deste homem que um dia ela recebeu promessas de amor. E, para fechar essa parte, qual é a motivação dessa morte? Por que esse homem se insurge contra essa mulher e tira a vida dela? Vocês sabem? 70% é ciúmes. Ciúmes. A mulher desse feminicídio não pode conversar com outros homens, não pode ter WhatsApp com outros homens. E, em segundo lugar, 68% porque ela terminou o relacionamento. Então, o momento do término do relacionamento é um momento muito perigoso para essa mulher que está envolvida nesse ciclo abusivo. Então, a situação ela é dramática porque a legislação avançou muito. Com essa lei que eu disse a vocês, o número de 2024, conhecido como pacote antifeminicídio, mas a cultura não mudou. E como que a gente muda a cultura, vocês sabem? Com a educação. Né? Lá por 1980, um político chamado Dario Ribeiro, lá do Rio de Janeiro, ele proferiu a seguinte frase: se o Brasil não investir em educação, não construir escolas, daqui a alguns anos o Brasil vai precisar construir presídios. Gente, nós estamos vivendo, vocês sabem, superlotação no sistema prisional. Então, não pensem vocês que o fato da legislação tornar o feminicídio mais grave, penas mais duras, é que vai resolver o problema. Não. É importante? É. Muito importante a responsabilização. Mas a lei, ela atinge só a raiz. Nós precisamos, só a parte de cima, nós precisamos puxar essa raiz. Ok? E uma crítica que eu faço à legislação, eu estou exaltando a legislação, mas uma crítica que eu faço e que eu vejo ali na delegacia é a pena é alta, mas são muitos os benefícios do criminoso. Então, ele progride muito rápido de pena. Ele, por exemplo, o último feminicídio, que foi o 21º, que ocorreu em Montenegro, o feminicida, pasmem vocês, ele foi condenado por homicídio, roubo. Ele gabaritou o Código Penal. E ele saiu na saída temporária, e no dia que ele saiu, ele foi lá e matou a mulher. É culpa do legislador? É culpa, quando eu falo legislador aqui no direito penal, é culpa do Congresso Nacional? Não. Não é culpa do Congresso Nacional.
porque o legislador lá em 90 editou a lei do crime hediondo e preveu que nos crimes hediondos o condenado ia cumprir 100% no regime fechado. Aí o que o STF decidiu? Não, senhor. Esse parágrafo é inconstitucional. Né? Vulnera, viola o quê? O princípio da individualização da pena. Então, não me venham com regime integralmente fechado. Então, é um problema que pode o legislador mudar a lei, que não vai ser solucionado. Então, 90% das pessoas no mundo, elas têm algum tipo de preconceito em relação às mulheres. Né? E também, 1 em cada 3 mulheres em todo o mundo irão apanhar, ou 8 mulheres. E aqui, né, o Brasil, embora tenha uma das melhores legislações do mundo, o Brasil, ele ocupa, infelizmente, o 5º lugar no ranking dos países que mais mata mulher, né, da violência contra a mulher. Ah, e eu sou uma dessas aqui, ó. Dessas, deixa eu voltar aqui. Eu acho que eu tô indo pra frente. Ah, não, peraí. Eu sou uma dessas aqui, ó. Eu já sofri violência, tá? Eu já sofri violência quando eu tinha 13 anos, uma importunação sexual. Marido da minha prima me tocou quando eu tinha 13 anos. Então, eu entendo muito bem quando essas adolescentes e essa faixa de 13 anos, vereador, é a faixa mais vulnerável. 70% dos estupros, importunação sexual ocorre nessa faixa. E vocês acham que eu registrei a ocorrência? Não, eu tive vergonha. Eu achei que para mim é muito dramática a situação, principalmente dos adolescentes. E o Brasil, ele foi considerado dentro da América do Sul um dos países, né, que tem a distribuição mais desigual de oportunidade e renda. E também a gente ocupa, infelizmente, o 4º lugar de países com casamento infantil. E 76% do brasileiro ele tem algum tipo de preconceito. Também aqui, né, que eu disse para vocês que aconteceu comigo. 1 em cada 3 brasileiras com mais de 16 anos, ela já sofreu algum tipo de violência física ou sexual. No meu caso, não era de parceiro, mas era de uma pessoa próxima, que era o marido da minha prima, vejam bem. Mas a minha prima se divorciou dele, descobriu várias falcatruas dele. Então, a gente está mais desprotegida, muitas vezes, dentro das casas, né, nos espaços privados. E a residência, ela segue sendo um local mais perigoso, como eu disse a vocês. Aqui nessa pesquisa, 53% chegou a ocorrer nos lares, mas aquele dado de 80 e poucos por cento eu trouxe aqui, específico do Rio Grande do Sul. E por que eu falo muito em dados? Política pública a gente faz com dados. Não faz com aquilo que eu, Valesca, penso, porque eu posso pensar uma coisa, o vereador pode pensar outra. Eu vim de Minas, né, mulher, outra história, ele é daqui, homem. Então, a gente faz política pública com dados, quer que seja na educação, na saúde. E aqui, o dado do Rio Grande do Sul, a minha divisão faz o mapa do feminicídio. Então, todo feminicídio que acontece, eu coloco uma lupa e faço o dado. Então, aqui no estado, quase 87%, 80% foram praticados nos lares. E a mulher negra, como um todo, ela é a que mais morre. Então, veja, mulher negra, 64% dos feminicídios foi contra ela. E o que isso me chama a atenção? Porque ela é duplamente vulnerável. Ela é mulher e ela é negra. Então, é uma população que a gente precisa olhar e fazer política pública, busca ativa no sistema de justiça e na segurança pública. Aqui também eu já disse a vocês, parceiros íntimos, que eles estão juntos, ex-companheiros, né? Eles se separaram, amigos ou conhecidos. Esse dado é do Brasil como um todo. Agora tem mais um vídeo. E está acabando, prometo. Protegidas? Claro. Precisam. Sim. Contra o quê? Vagabundo, contra esses rapazes aí que gostam de fazer mal para a mulher, né? Esses caras que maltratam a mulher, pessoas. Como criminoso no mundo. Estuprador, Houve maldade, qualquer violência a ser combatida. Se amanhã, por exemplo, todos os homens do planeta desaparecessem, você acha que as mulheres iam precisar ser protegidas contra o quê? Eu estou confuso. Aí o que eu vou falar?
não tem como explicar. E agora? Essa é a dúvida. Não sei. Tem alguma coisa? Agora as mulheres precisam ser protegidas contra... Não vai precisar. Elas vão precisar ser protegidas se não tivesse mais homens? Eu acho que não, né? É só isso, assim mesmo. Porque, tipo, talvez não tenha muita coisa para proteger. Não fiquem bravos, homens. Vocês são do bem. Mas ainda muitos homens. Eles não entendem, né? E aí, o dado que eu trouxe para vocês, 1.568 mulheres, uma média de 4 mulheres mortas por dia, ou uma a cada 5 horas, no Brasil, ano passado, infelizmente. 13.703 mulheres morreram desde 2015. Então, em 2015, a gente teve a tipificação do crime, até 2025 é um número alarmante. 88% dos feminicídios, companheiros ou ex-companheiros. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, também já disse a vocês, 80 mulheres foram vítimas de feminicídio e 95% sem MPU. O que é MPU? Coloquei ali o resumo, a sigla, né? Medida protetiva de urgência. Então, dessas 80, 4 tinham medidas. Então, o que esse dado ele me mostra? Que a medida protetiva, ela protege. Ela pode não ser perfeita, mas ela de fato protege, porque ela tem uma função, além de repressora, que eu prendo em flagrante aquele que descumpre, ela tem uma função pedagógica. Então, muitos agressores, eles se distanciam, eles cessam aquele comportamento por medo de prisão. Gente, eu vou contar 2 casos. Eu prendi um senhor, ele não era criminoso habitual, mas praticava violência psicológica contra a mulher. Quando ele entrou dentro da cela, vereador, ele desmaiou. Porque ele não estava acostumado. Ele desmaiou, a pressão dele foi a 23. 23. Foi ele, pronto, esse homem vai morrer aqui, chamamos o SAMU. E nunca mais esse homem me apareceu lá, essa mulher nunca mais procurou. Mas eu tenho alguns criminosos habituais que eles roncam dentro da cela. Que para eles a cela é um local comum. E eles roncam, passam a noite roncando. Então, por conta, essas 95%, elas morreram sem medida. Então, eu não posso invalidar uma política de segurança, uma ferramenta de segurança, porque eu tive ali uma porcentagem que não deu certo, porém, ele motivos. Então, toda vez que a gente vai para a rede social, que a gente vai para a imprensa, falar que a medida protetiva ela é um papel, que a medida protetiva não protege, nós estamos dizendo para aquela mulher que está no relacionamento abusivo e violento que ela não tem onde se socorrer, que é para ela continuar ali, que nada vai adiantar. Gente, por favor, não vamos replicar esse tipo de informação. Toda vez que vocês ouvirem alguém dizer que a medida protetiva não protege, rebatam com esses dados. Ela protege. Ela pode não ser perfeita, porém, razões, mas de fato, ela protege. Ela tem essa função pedagógica, sim. Essa medida protetiva aí não daria para botar sempre a tornozeleira eletrônica? Então, boa pergunta. Em 2024... Sim, em 2024 foi incluído, aliás, ano passado, foi incluída essa previsão que o vereador mencionou, que é o que o legislador ele fez constar expressamente lá na Lei Maria da Penha, que para garantir a eficácia das medidas protetivas, o juiz pode determinar que seja instalada a tornozeleira no homem, e não é só isso. Vejam que legal. A mulher recebe um smartphone. É lá na minha divisão que a gente distribui. Esse smartphone, ele só dá acesso a essa mulher a esse programa. Ela não vai entrar no Instagram, nada, é só para esse sistema. De modo que é o duplo monitoramento. Eu monitoro ele e ela, de modo que eu sei se por algum momento ele invadir uma zona que ela esteja. E aí a polícia é imediatamente acionada, prende esse homem, quantas vezes eu já prendi, e é a taxa de sucesso de 100%. Nós não perdemos nenhuma vida. Só que vejam bem, ano passado aqui no estado foram deferidas 53 mil medidas. Então, hoje, a gente ainda não tem a capacidade de tornozelar 53 mil homens agressores. Então, o que
tá, né, a nossa política pública aqui, e o Estado do Rio Grande do Sul foi embrionário, assim, a gente iniciou esse programa no Brasil. A gente tem tornozelado os casos mais graves. Mas agora o governador anunciou anteontem, não sei se vocês acompanharam, uma série de medidas para combater essa violência, e aí ele anunciou a compra de 3 mil novas tornozeleiras. Doutora, ela não é obrigatória também a medida? Não, bem lembrado, a vítima tem que querer. Eu, como delegada, eu não posso pedir para ela, sabia? Ela tem que querer. A lei, ela fala que a legitimada para pedir, quem pode pedir é a vítima ou o Ministério Público. Por que isso, pessoal? Gente, eu preciso da colaboração da mulher. Por quê? Imagina, eu obrigo a mulher a ter a medida, mas ela não quer, ela ainda não conseguiu romper com esse agressor. Não vai adiantar, ela vai continuar se encontrando com ele. Embora eu diga a vocês que está tramitando no Congresso Nacional uma previsão para tornar expresso na Lei Maria da Penha que, mesmo que ela queira retomar com ele o relacionamento, se tiver uma medida protetiva, vai ser crime de descumprimento. Então, ainda que ela ligue para ele, amor, vem cá, eu te amo. Se tiver medida protetiva e ele for, ele pode ser preso. É um entendimento do STJ e eu prendo, nessas situações eu prendo. Mas eu preciso da colaboração dela. Então, aí há 2 direitos em discussão: a autonomia da mulher, né, e a integridade física dela. Mas ela precisa pedir, tá? Vamos só adiantando. Ah, tá. E aqui eu trouxe assim, é como se fosse um iceberg. E o feminicídio, ele é a ponta. E o feminicídio, gente, ele não é o primeiro ato praticado pelo feminicida. Ele não começa matando. Primeiro, ele começa com palavras agressivas, ele quer controlar aquela mulher, ele quer proibir a mulher. Eu já tive vítima lá que ele proibia a mulher de pintar a unha de vermelho, de usar estampa de oncinha, em situações que ele controla a vida daquela mulher. E não é só o homem, nós na sociedade também estamos aqui. Piadas machistas, às vezes a mulher vai desabafar com vocês vão minimizar. Ai, mas todo casamento é difícil, todo mundo tem defeito. Gente, defeito é uma coisa, meu marido tem defeitos, eu tenho. Crime é outra coisa bem diferente. E nós não deveríamos ter dúvidas disso. Tudo bem? E aqui eu me lembro, né, daquele jogador de futebol. Não é engraçado, mas ele numa partida, a mulher que foi a árbitra, né? Ao invés de ele criticar a técnica da mulher, porque a mulher pode errar, ele criticou pelo fato dela ser, porque num jogo, veja bem, um jogo tão importante assim, botaram uma mulher. Eu sei que ele teve várias punições. Então, são violências, né, invisibilizadas. Então, a cultura patriarcal. O que é essa cultura patriarcal? É o homem entender a mulher como submissa, né? A mulher como submissa e a mulher deve obediência ao homem. E isso faz com que o homem resolva tudo na base da violência. E aqui os motivos, né? Porque, na verdade, um retrato do momento da agressão. Maioria, né? Eu disse a vocês, ciúmes, inconformado com término, esse aqui é a pesquisa nacional, tá? Bêbados, endividados, drogados. Gente, o que acontece? O machismo dos moldes que a gente aprendeu, ele é tão maléfico para o homem, para a mulher, quanto para o homem. Sabiam que o homem suicida 5 vezes mais que as mulheres? Consomem 4 vezes mais entorpecentes e morrem 3 vezes mais no trânsito. Então, o homem, o que vocês, né, homens, aprenderam desde pequeno? Homem não pode chorar, homem tem que ser o provedor. Então, se fica desempregado, como que faz? A mulher está trabalhando e ele fica desempregado. Então, muitos homens, eles não sabem lidar com a frustração. Ou porque na infância não ouviram, não. Eu sou mãe e eu sei que não é fácil criar um filho, educar um filho. A gente estávamos até ali nesse evento, o psicólogo, ele disse, nós precisamos dizer não para os nossos filhos. Por quê? Imagina uma pessoa que só recebe o sim durante a vida toda, quando uma mulher encerra o relacionamento, ele não sabe resolver. E também uma questão que me preocupa muito, que as pessoas pouco comentam. Eu não sei se vocês já observaram, até a juíza do Nugesta, nós estávamos conversando outro dia, e ela também está muito preocupada. Muito abuso de cocaína.
muito abuso de cocaína. Quase que, assim, ó, gente, quase que 100% dos agressores ali no plantão da DEAN, eu sei porque eu fui plantonista ali 2 anos, mais que, assim, ó, 99% abuso de cocaína e álcool. A delegada a cocaína que faz ele matar? Não, mas ela potencializa aquilo que há de ruim dentro da pessoa. A mesma coisa o álcool. E a gente não vê, eu pelo menos não tenho visto, vocês têm visto campanha contra, alguma coisa mais efetiva contra? Então aqui fica pra gente refletir. Porque, gente, tá muito, muito forte. Muito, muito forte. E aí eles ficam mais corajosos, né? Ficam mais corajosos. Então, há que se pensar. Então, eu já disse que a gente ganha 21% a menos. Isso aí vocês já sabem. Então, aqui, né, que eu disse a vocês que eu ia trazer os dados mais recentes, que eu sou professora, então professora detesta coisas desatualizadas. Foi publicado semana passada no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, tem os dados, se vocês quiserem depois compartilhar esses dados com os alunos, podem ficar à vontade, esse material é público. Então, eu já disse o número, né? Houve esse crescimento. E em relação a 21, gente, houve um crescimento de 14,5%. É muito alto o crescimento. E os 3 estados com maiores taxas de feminicídio por 100 mil habitantes é o quê? Acre, Rondônia e Mato Grosso do Sul. E Mato Grosso. Então, quando a imprensa diz, o Rio Grande do Sul tá entre os mais que matam mulheres, não é verdade. Mas também isso não minimiza as 80 que morreram, mas não estamos nos tops mais, tá? Depois vocês leem. Mais utilizada é a faca ali. Deixa eu ver. Isso, a faca, 48% faca. E aqui no estado chegou a passar, de salvo engano, de 56%. Gente, a faca, o que acontece com a faca? Pensa que é um crime ali, não é crime passional, é errado falar isso, tá? Porque não tem nada de paixão, é um crime de ódio. Então, eles estão brigando ali, ele vai lá na cozinha e pega a faca. Ou então é ali na cozinha mesmo. Nem sempre esse agressor vai ter arma de fogo. E o que mais me choca ainda é que porque ele mata e ele morre. Ele também se suicida, né? E eles cometem o suicídio com a própria faca. Vejam que loucura. Com a própria faca. Não é muito comum na literatura, mas tem acontecido muito aqui no estado. Dele se matar com a faca. Então, a faca, ela é um instrumento aqui também no Rio Grande do Sul muito utilizado. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse dado... Canivete. Hã? Canivete. Uhum. Canivete, machado, esse agora que eu contei para vocês, que eu disse de Montenegro, 21º, eu vi a fotinha dela, foi machado, aqui assim, ó. Foi machado também. E ali naquele caso também, múltiplas vulnerabilidades, extrema pobreza, abuso de entorpecentes, assim, dramática a situação daquela mulher. E um que me chama a atenção também, que 50% dos feminicídios ocorreram em municípios, vejam aqui, olha, em municípios de até 100 mil habitantes. Então, o município menor, ele me preocupa mais que Porto Alegre. Por quê? Pense comigo. Isso, o Fórum Brasileiro, ele mostrou. As cidades maiores e as regiões metropolitanas, elas têm equipamentos de atendimento para essa mulher. Então, aqui em Porto Alegre, eu tenho 2 DEANs, eu tenho um plantão 24 horas, eu tenho um CRAM, eu tenho CREAS, eu tenho uma rede para acolher essa mulher. Casas abrigo, eu tenho 3. Mas tem município que não tem, gente, não tem nada. Não tem nada. E aí, delegado, vamos construir uma DEAN em cada município? Não vai ser por aí, gente. Nós temos que articular, vereador, o que tem lá no município. Então, o município tem uma delegacia, tem um fórum, tem um promotor, tem uma unidade básica de saúde, não tem? Tem uma secretaria, tem a Câmara Municipal. Então, sim, tem. Nem que seja uma vez por mês, estabeleçam fluxos. Para essa mulher vai chegar, vai registrar, ela não tem para onde ir, vamos arranjar uma casa-abrigo, vamos arranjar um lugar para essa mulher ficar. É sentar. A rede não senta para conversar, não senta para alinhar esse fluxo. Então, não é assim, vamos construir DEAN no estado. Não é, também não.
a DEAN é importante? É um equipamento de atendimento? É. Mas o problema dela não vai ser resolvido somente ali no registro de ocorrência. Para onde ela vai depois? O que ela vai comer? O que vai ser daquelas crianças? Tá? A estrutura. Então, dá para fazer um trabalho legal, mas a rede precisa sentar e ajustar, gente, um fluxo. E não é coisa muito mirabolante, coisas muito, né, excêntricas, muito, né, longe. Mas é aquele primeiro vídeo que eu passei lá para vocês, lembram? Quer fazer a diferença? Muitas vezes nós estamos só aqui, ó, naquilo que é a minha atribuição. Ah, eu prestei concurso para fazer X. Y eu não vou fazer. Nós não podemos pensar assim, porque senão, né, a gente não vai estar ajudando de fato o próximo, tá? Vou adiantando que eu já estou atrasada. Então, esse estereótipo do machão, durão, que não pode chorar, isso é muito ruim para o próprio homem, né? A emoção dos homens são marginalizados. Eles jogam bola juntos, né? Praticam várias atividades, mas eles não podem abrir o coração uns com os outros e acaba refletindo na violência. Então, quanto mais inseguros, mais violências eles cometem. E é importante a gente ouvir as mulheres, né? E aí, aqui esse dado também ele é bem interessante, essa pesquisa da DAPA Senado, que muitas não registram porque tem medo do agressor, ela não acredita no sistema de justiça, ela acha que não há punição adequada, ou depende financeiramente do agressor, preocupa com os filhos. Gente, ela às vezes permanece naquela relação por amor aos filhos, ou por obediência aos pais. Eu já tenho vítimas ali que elas disseram para o delegado, minha mãe disse que eu não posso me separar, porque ele é um bom pai que bate todos os dias na mãe dos filhos. Que pai é esse? Ou às vezes o pastor que diz, não, casamento é projeto de Deus. E aqui eu faço eu sou evangélica. E até abordo lá na igreja, meu pastor, graças a Deus, ele não é assim. Mas havia até pouco tempo isso. O casamento é insolúvel. Tem que aguentar até o fim. Não. Onde entra a violência, sai o amor e aquela relação tem que ser interrompida. Mas até isso a gente tem que ter cuidado. A gente não pode determinar o que a pessoa, o que a mulher vai fazer, tá? Se alguém vier contar para você, você tem que ouvir. Mas a gente não pode dizer, você tem que largar, você tem que deixar. Não podemos, que até isso é uma forma de julgamento. Nós temos que estender a mão enquanto for necessário. Muitas acreditam, né? O quinto lugar, acreditam que seria a última vez. Muitas têm vergonha da agressão sofrida e muitas não conhecem os direitos. Muitas delas, das entrevistadas, 32% elas continuam com o agressor e continuam 18% sofrendo a violência e 20% violência diária. E aqui a questão do estupro, né? Menores de 13 anos, 61,4%. Aqui são os dados do estupro, depois vocês leiam. Né, o homem aqui como a mulher como vítima e o homem como autor. E esse slide ele é estarrecedor. Vejam os estupros, os denunciados, os julgados e os que são efetivamente presos. É dramático que o marido da minha prima mesmo, ele tá aqui, ó, ele nem foi denunciado. Então, infelizmente, aqui o estupro é um caso à parte, né? É uma violência que, né, a gente precisa, sim, também falar. E o racismo, ele também atravessa aqui a violência de gênero. A própria deficiência também, né? As mulheres com deficiência, elas sofrem mais violência. E se essa mulher não rompe o ciclo, gente, há o risco de reiteração, sim. Se esse agressor não for tratado, ele vai voltar a reincidir. E eu estou iniciando, vereador, agora esse mês, um grupo reflexivo de gênero lá no âmbito da delegacia. Então, eu vou selecionar 10 agressores para a gente iniciar esse trabalho, porque quando ele participa desse grupo reflexivo, ele começa a entender, né, que aquele jeito de pensar, que às vezes ele reproduziu do pai, do avô, do tio, não é correto, é criminoso. E ele, às vezes, não se vê criminoso. Ele acha que o que ele está fazendo é certo. Então, nós precisamos trabalhar também com
Isso. E os atos de revitimização, o que seria isso da nossa parte? Desvalorizar a gravidade do que ela conta, questionar a veracidade, dar credibilidade à versão dele, do agressor, no caso de lesões recíprocas. E, para finalizar, como que a gente pode ajudar? Escutar sem criticar, nos informar como vocês estão fazendo aqui, para pesquisar os direitos dessa mulher, oferecer ajuda. Muitas mulheres chegam na delegacia acompanhada por outras mulheres, respeitar o tempo da mulher, compartilhar os contatos, ajudá-la a criar um plano de segurança, né? Apoiar é dar força, não pressionar. E aqui uma última reflexão da Maria da Penha: a vida começa quando a violência acaba. Muito obrigada. Falar sobre aqueles gestos que as mulheres podem fazer quando estão precisando de ajuda, alguma coisa. Então, o mais comum é esse. Ela pode fazer aqui. Ou a gente teve caso dela ligar para a polícia, né, e pedir pizza. Então, aí o policial vai identificar. E, para além disso, o 180. Sempre que vocês souberem de alguma situação, contatem o 180. É 100% sigiloso. Eu despachava aqui em Porto Alegre, quando eu era advogada da ponta, delegada da ponta. Não vem, nem para nós, os delegados, não. Não vem. A gente faz a verificação. Quando vem alguma denúncia anônima, a gente faz, a gente vai. Eu mesma já fui. É bem interessante. Mais alguma dúvida? Eu tive que correr, gente, nós ficaríamos aqui até meia-noite. Muito bom. Ai, é muito tema. É triste, né? Mas é necessário.